Muito bem. O texto que nós vamos ler hoje, ele é muito significativo para todos nós, porque ele nos desafia na vigilância do nosso coração. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. A gente vai ler do versículo 13 até o versículo 15. E depois você deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai avançar para outros versículos. Lucas, capítulo 12, versículo 13 até o versículo 15. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela bênção, Senhor Deus, de ter a palavra. Quantas pessoas, quantos povos, quantas raças, etnias que não têm a palavra traduzida para a sua língua, para o seu dialeto, para o seu idioma. E nós temos a palavra aqui pronta, à nossa disposição, impressa. Ó Deus, no suporte virtual, de tantas maneiras. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de ler a palavra. Muito obrigado pelo privilégio de estudar a palavra. Deus, obrigado pelos materiais que o Senhor permitiu que fossem construídos ao longo dos séculos para nos ensinar a estudar a Tua palavra. Acima de tudo, obrigado pelo Espírito Santo que nos ilumina, que habita em nós e nos faz entender a palavra. E é diante do Senhor, esse Deus que se revelou em palavra para nós que nós pedimos. Fala conosco por essa palavra. Pastoreia o nosso coração, Senhor. Pastoreia nossas emoções, pastoreia a nossa mente. Expulsa da nossa mente todo pensamento que é contrário à Tua palavra. Expulsa da nossa mente toda ideia que resiste, que se sobrepõe à palavra. Nós queremos ó Deus, ser rendidos, derrotados pela palavra. Nós queremos, Senhor Deus, levantar as mãos e nos render ao Deus da palavra. Fala conosco, Senhor. Não permita que nós percamos a palavra do Senhor e que nós possamos guardá-la com fé no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele é mestre e ele tinha os seus seguidores. E como mestre, ele está ensinando sobre as prioridades da vida. Prioridades da vida. Você tem prioridades. A gente precisa saber, nessa manhã, a gente precisa saber se as nossas prioridades estão alinhadas, estão de acordo com o que o mestre tem a dizer para você e para mim. Então, Deus, nesta manhã, quer que a gente aprenda a vigiar. Vigiar em que ponto? Sobre as nossas prioridades para a vida. O que está reinando no nosso coração? O que toma proeminência nas nossas emoções? O que governa as suas atitudes, as suas decisões, as minhas decisões? Onde está Deus nisso tudo? Jesus vem como mestre nos ensinar e ele vem desafiar a gente para a gente avaliar. Prioridade, está muito atrelada a estilo de vida. Então Deus vai hoje pastorear a gente nesse sentido, no nosso estilo de vida. E daí eu não quero nem saber do seu estilo de vida, você para de olhar o meu estilo de vida. Deixa Jesus olhar para você e que eu deixe Jesus olhar para o meu estilo de vida. E se o meu estilo de vida, ele reflete desajuste nas prioridades, que a gente se acerte com o nosso mestre Jesus. Porque ele sabe o que é saúde para você e o que é saúde para mim.
o que é importante você ter em mente e não perder isso. Se eu e você, a gente errar essa relação prioridade, estilo de vida, vocês estão entendendo que isso está junto, né? Prioridade, estilo de vida. Se a gente tiver com isso desfocado do padrão ou dos parâmetros que o Mestre Jesus Cristo nos dá, a gente sofre. Isso vem com uma embalagem legal e de prazer, mas o salário é pesado e a carne não aguenta. Na hora do pagamento, a gente diz, eu não tenho como pagar. E aí vem um saldo que muitas vezes a nossa mente dá pane e as emoções sucumbem. Prova disso são as nossas buscas pelas terapias. Eu não estou dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que às vezes a gente fica remediando e hoje Deus também, eu não estou aqui, a gente está aqui para olhar a nossa vida pelo Evangelho de Cristo Jesus e a gente precisa deixar o Evangelho trazer luz para as causas, trazer luz para as raízes, trazer luz para as fontes da vida. Tá certo? Então, a necessidade de vigilância do seu coração, no meu coração, é justamente nesse sentido. A gente precisa permitir, e permitir envolve buscar um alinhamento interno com a palavra feita pelo Espírito Santo de Deus. Esse alinhamento interno peraí, eu preciso deixar Deus ordenar o lugar de Cristo no trono na minha vida, e isso se refletir em ajuste, se necessário for, ao estilo de vida. Quando a gente fala de estilo de vida, está falando de uso do tempo, uso dos bens, administração do tempo, administração dos recursos, dinâmica das relações interpessoais, agenda, programação, atividades, lazer, prazer, e tudo isso. Como a gente vive, como eu vivo, como você vive. E aí, para isso a gente precisa permitir que Jesus Cristo nos ensine de que maneira a nossa lida com os bens. Então essa é uma palavra ela é uma palavra que serve para toda pessoa, porque é a palavra de Deus, mas especialmente para a gente que está na cidade de São Paulo, no lugar em que a gente está, no momento de vida que a gente está lutando pela sobrevivência, lutando pela manutenção da vida, a gente precisa pensar o lugar dos bens no nosso coração. E Deus vai falar com a gente sobre isso hoje. Para que o nosso coração não se perca de Deus como nosso mantenedor da vida. E o nosso coração não se veja perdido no meio de tanto bombardeio que a gente leva. Então, a vigilância que Jesus vai falar para a gente na palavra envolve o cuidado com os bens, o cuidado com o seu coração e uma ação correta para o futuro. Então, meus irmãos, eu queria começar perguntando para você e para mim. Qual tem sido a sua atitude para com os bens? Bens aqui não é o que você tem, talvez o que você quer ter. Talvez o seu ganho, ou muito ou pouco, certo ou incerto, justo ou injusto, com aumento ontem, sem aumento há 5 anos, não sei em que categoria você está. Ou, pastor, nem ganho eu tenho. Qual é o lugar dessas coisas no seu, no meu, no nosso coração? Deus quer desafiar hoje nosso estilo de vida. Confesso para vocês que é muito difícil para mim falar isso. Porque a gente está numa igreja pequena que a gente se conhece muito, o que é muito bom. Mas nessas horas, eu tenho que me despedir de dizer, ele está mandando um recado porque ele sabe a vida que eu levo. Diante de Deus, vocês podem usar tudo contra mim. Porque, graças a Deus, que a gente só está seguindo onde a gente parou na semana passada. E na semana que vem a gente vai continuar de onde parar hoje. Mas calhou de ser um dia em que Deus quer pastorear a gente no trato com os bens. E aí, a gente tem 3 desafios. O primeiro deles é, como a gente viu nesses versículos, cuidado com a avareza e a cobiça. O que é a avareza e a cobiça, gente? Avareza e cobiça tira prioridade da vida. E se mexe na prioridade, gera estilo de vida. Se fosse o Lucas aqui falando, ele teria um raciocínio matemático mais exato. Mas eu tentei formular isso da melhor maneira possível. Há uma relação direta entre
errou na prioridade, ou mexeu na prioridade, prioridade gera estilo de vida. Então, a avareza, o que é avareza? Avareza é o desejo. Olha só, às vezes não é inveja. A gente acha que avarento é invejoso. Não é. Pode somar as coisas, mas não é isso. Limpa esse conceito aí de inveja. Se tem inveja é um outro problema. Mas a avareza, ela dá margem para a cobiça, porque é o desejo de você ter na sua realidade mais do que o que você tem. Olha só, a avareza, mesmo que você não tenha inveja de ninguém, fala, pastor, eu não invejo ninguém, eu não quero nada dos outros, mas eu sou um insatisfeito com aquilo que eu tenho. Qual é o problema? Não, veja, é sutil demais para você dizer, então eu fico na preguiça, me contento com o que tenho e deixo a vida levar. Não é isso. O comodismo, a necessidade de mudanças às vezes na vida. E Deus quer acrescentar coisas a gente, para a gente em termos materiais, profissionais e conquistas e outras coisas. E não tem problema com nada disso. Não é disso que nós estamos falando. O problema aqui é quando isso mexe no contentamento. O coração avarento é aquele coração em que ele assume uma atitude errada diante da vida. Que atitude é essa? Os bens passam a ser o que realmente importa. Eles existem, eles fazem parte da vida, eles precisam ser conquistados, bem administrados e bem cuidados. Deus nos manda ser mordomos das coisas dele na nossa vida. Ele nos dá bens. A questão não é não ter. A questão é quando eles estão no lugar errado na nossa vida. E quando eles estão no lugar errado na nossa vida? Quando o nosso coração sucumbe à avareza. Porque a avareza faz a gente assumir a atitude errada e colocar os bens como aquilo que realmente importa. E quando a gente coloca os bens como sendo o que realmente, ou a única coisa que importa, isso mexe no nosso contentamento em Deus. Portanto, um coração avarento não consegue ter contentamento em Deus. E dizer como Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei passar pela escassez, como sei passar pela abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é um coração não avarento. Um coração avarento é aquele que vai dizer, eu não posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu não quero ser fortalecido em Deus para passar pelo pouco. Não quero. Não quero. Um coração avarento vai dizer, esse discurso não, eu vou procurar um discurso que vai falar que Deus vai me dar tudo sempre da melhor maneira e sempre abundantemente. Agora, ser abundante e próspero no pouco, um coração avarento não quer. Entende isso? Jesus Cristo está dizendo para esse jovem, quem é que me nomeou juiz entre vocês? Eu sou um mestre, eu não sou uma pessoa oficializada para isso. Mas, como mestre que é, ele diz, volta um passo atrás e olha o que está embasando a tua fala. Cuidado com o coração avarento. A gente perde contentamento em Deus e na obra redentora de Cristo Jesus, irmãos. E aí, o que Cristo fez por nós na cruz fica como sendo nada. Nada. Olhar a vida, o dia que Deus te deu, e você olhar o desafio de viver o dia para a glória de Deus como um salvo em Cristo Jesus, você diz, isso não fez nada na minha vida. Porque eu continuo, talvez, com pouco, na escassez. E, como dizia aquele velho, o velho refrão das meninas, lembra daquela música? O rico continua cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Todo mundo vai lembrar disso. Geração Y vai lembrar. Geração Z nem sabe o que é isso, né? Mas é dessas horas que a gente precisa avaliar o nosso coração. Porque um coração avarento, pior, mais do que ser mal resolvido com ele e Deus, ele ainda busca contenda e leva a atitude, e conduz a atitude errada diante das pessoas na vida.
É comum você encontrar um avarento, já quem é mais antigo, no passado se usava muito essa palavra. E é difícil lidar com uma pessoa avarenta, porque o foco dela nas negociações é sempre nos bens que ela vai ter, tem, ou que ela não quer perder. Então, o coração avarento, ele não tem contentamento em Deus, e ele jamais pode provar generosidade. Irmãos, e olha, irmãos, nós temos o pecado presente na nossa carne. Então, vamos tirar as sandálias dos pés e ficar vulneráveis? Se há uma fagulha de avareza no seu coração, ou de cobiça, a avareza e a cobiça caminham juntos. Vamos deixar isso perder poder, porque o evangelho destrói. Se tem isso no meu coração hoje, e isso está me dando um estilo de vida avarento, se tem isso no seu coração e você está levando uma vida ou atitudes com você mesmo, diante do contentamento em Deus, e no trato com as pessoas, talvez nas suas relações comerciais, interpessoais, profissionais, e você está sendo governado pela cobiça e pela avareza, e você é um inconstante, insatisfeito com as bênçãos que Deus tem te dado, que a gente, nessa manhã, a gente joga a toalha para o Espírito Santo e diga, não vou mais lutar, me vence, me derrota. Arranca essa avareza do meu coração. É obra dele. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa vigiar. Mas o segundo está no versículo 22 até o versículo 34. Capítulo 12. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam dela. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. O texto já prega para a gente, já responde a questão da avareza. O segundo desafio de vigilância para nós é posses para além do necessário não têm valor. Novamente, olha como isso dialoga com o tempo em que a gente está, com o ambiente, com o espaço paulistano, com a cultura que a gente está imerso. Posses para além do necessário, à luz do reino de Deus, não têm valor. Elas são valorosas em si mesmas. E se o seu coração for cobiçoso e avarento, você vai cair nesse segundo ponto. Elas vão ter muita importância para você. Mas se o seu coração e o meu coração for trabalhado no contentamento em Deus, em poder todas as coisas, da escassez, lidar com os extremos da escassez para a abundância no Senhor, a gente vai entender que posses para além do necessário não têm valor. Pessoas e suas necessidades são importantes, mais do que as posses. Essa é a lógica do reino, essa é a prioridade do reino.
Ele está dizendo, um avarento, ele coloca bens acima de pessoas, acima dele mesmo. Acima dele mesmo. E é por isso que ele se auto-escraviza. Por quê? Não é por uma questão de realização e busca excelência profissional. Pode ser. Mas ele coloca o corpo e as emoções ao limite, ou para além dos limites. Por quê? Por uma busca insaciável, porque bens estão acima de pessoas, acima dele mesmo. Não é aquela coisa que a gente diz, eu busco excelência, por isso que eu me dedico no trabalho. Eu busco o ganho. E coloco meu corpo à escravidão. Eu coloco as minhas emoções para viverem sem saúde. O meu corpo para viver além das forças. Eu trabalho para além da exaustão. Por quê? Porque não é porque eu quero entregar mais. Isso aí é outra conversa. Que também precisa trazer luz do evangelho aí. O ponto aqui é porque eu quero ter tudo o que eu quero ter. Para isso, meu corpo vale menos. Está errando nas prioridades. Só se percebe as necessidades físicas atendidas quando, gente? Quando é que você fala, então, pastor, mas eu não sou satisfeito com as minhas necessidades físicas atendidas na medida em que Deus me traz? Aí a gente precisa voltar a uma casa e olhar o que a palavra diz para a gente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente erra nesse ponto de a gente colocar bens e questões materiais acima de pessoas e coloque-se entre elas, quando você coloca os seus bens acima de você mesmo, e você se coloca numa situação de exaustão por busca de bens para além do necessário, irmãos, necessário, o que a gente tem de necessidade é muita coisa. Eu já contei isso aqui. Quando eu entrei no primeiro ano do seminário, a bibliotecária da escola, no primeiro semestre, sabe quando você está lá, mas não queria estar lá? Eu queria estar lá por chamado. Mas quando eu pensava, peraí, estou fazendo um seminário, o que eu vou trabalhar? O que eu vou ganhar? E aí eu já trabalhava no escritório de contabilidade, tinha feito técnico de contabilidade. Eu falei, o que eu tinha que fazer? Faculdade de ciências contábeis. Aí quando eu falei, mas a vocação gritou tão alto que eu já sabia que eu ia terminar. Eu podia até fazer o vestibular, mas eu falei, eu sei que eu vou terminar matriculado no seminário. E mas o primeiro semestre eu fazia com o coração resistente. Eu podia arrumar uma bolsa, estudar de manhã e fazer os 2 cursos. Mas como que eu vou deixar de trabalhar? E eu sou filho caçula, depois de 7 anos que meu irmão nasceu, eu nasci, então eu não tive muito relacionamento social com os meus irmãos. E eu sou o mais novo, mas aquele que primeiro foi trabalhar em casa. Porque eu já queria sair da aba. Eu não falei, primeiro, orgulhozinho de não querer depender, porque depender é chato. Pai, me dá um dinheiro para comer um lanche. Eu não aguentava mais isso, com 12, 13 anos. Segundo, porque eu já queria namorar e, pai, me dá um dinheiro para comprar o meu lanche e bancar o da namorada. Também não ia suportar uma situação dessa. E terceiro, que eu olhava os meus irmãos uns encostados naquele momento. Perdão se eles estão ouvindo. Eu já pedi perdão para eles por isso. Mas eu falei, meu pai não vai pagar minha faculdade, está pagando do meu irmão. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu me garanto. E aí é bom, me garanto, é um pouco de orgulho. E aí, só que você vai para uma coisa, abraçar o ministério. E nos anos 90, em que as pessoas tinham aquela percepção e aquela vivência de ministério em que entrega a vida e depende de Deus, e vai para o campo, e vai viver de oferta, e vai assumir a igreja. E aí eu falei, mas essa não era a minha realidade, porque eu já trabalhava desde os meus 15 anos. Então eu fiz o primeiro semestre angustiado de estar lá. Feliz de saber que era vocação, mas a cabeça em pane por causa dos bens. Como eu vou casar, como eu vou constituir lar, como eu vou constituir família, vivendo do ministério. E aí, com uns 2 meses de aula, a bibliotecária sempre me observava. E aí um dia ela falou, você chega mais cedo amanhã para a gente orar? Eu falei, chego. E aí ela falou, vamos orar. E aí eu falei, só quer falar alguma coisa, dona Elza? Ela falou, não, só quero orar com você. E aí ela foi orar. E, sobrenaturalmente, ela falou, eu tenho uma palavra de Deus para dar para o seu coração. Deus quer te dizer que você não tem o que você quer, mas Ele não vai deixar faltar o que você precisa. Eu levei um tapa na cara. Mas eu caí feliz. Porque eu fiquei colocando na ponta do lápis o que eu queria e o que eu precisava.
o que eu precisava, não tinha emprego que garantisse. Não tinha mão humana que criasse. Saúde, quem é que dá saúde? Onde é que está esse remédio? Me fala aí que eu vou comprar agora. Me dá a dose certa de saúde para eu não precisar ficar doente mais. Ou Deus renova a vida, meu irmão, e usa médico, e usa ciência, e usa conhecimento, mas quem é o sustentador da criação? Deus. Manutenção da vida espiritual, manutenção da família, manutenção das atividades físicas, de tudo. Falei, não tem curso, emprego, olerite que tenha lá, dose de saúde para um mês. Tchum, recebe aí. Fundo de garantia da saúde, manda embora, ganha 40%. Não tem. Falei, Deus, o Senhor quer me dar o que eu preciso. E eu quero trabalhar para aquilo que eu quero. E aí, eu estou usando esse caso para ilustrar o que Jesus Cristo está nos dizendo. Quando a gente só percebe as necessidades físicas fora do lugar, é porque a gente não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, e vendo a vida da perspectiva da redenção em Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus. E aí não faz sentido, porque se Deus, o que Jesus Cristo está dizendo, se Ele nos deu o reino dEle em salvação, quanto mais Ele tem poder para suprir as nossas necessidades. O que Ele está dizendo é, se Ele pegou um pecador nas trevas, um homem imerso no pecado e transformou num justo, o que é curar de alguma enfermidade? O que é dar um dinheiro sem emprego? Ou o que é abrir a porta de um emprego? Ou o que é dar filho para o estéril? Se Ele transformou pecador em santo, o que é que Ele não pode fazer de acordo com a necessidade que você tenha? Mas o avarento fica, não, eu quero os bens, eu quero os bens, eu quero os bens, eu quero os bens. Hoje Deus precisa corrigir o nosso olhar, o meu olhar. Porque se Ele salvou você, gente, isso é muita coisa. Transformar pecador num justo, que programa de recuperação, de ciência social consegue fazer isso? Não muda caráter, não muda a natureza humana, não arranca o pecado de alguém, não arranca. O Evangelho tira. O Evangelho pega você, eu, pecador, e diz, morreu. Morreu, acabou, perdeu vida. E agora é o quê? Nasceu um santo aí. O que é uma porta fechada, uma porta, na nossa visão, na minha palavra, capenga, o que é alguma coisa que você diga, isso aqui Deus não dá conta. Se Ele nos deu o reino, como que Ele não pode suprir a sua necessidade? Por isso, hoje, a gente precisa ajustar essa prioridade. Isso vai mexer no nosso estilo de vida. Porque ele usou a analogia da natureza. Olha as aves, olha o corvo, olha tudo que está aí, que não tem raciocínio como o ser humano tem, está lá, não ajunta, não tem celeiro, e Deus cuida deles, muito mais daquele que Ele conhece as digitais, sonhou na eternidade, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Como, se Ele nos deu o reino, como que Ele não vai suprir as suas necessidades? A questão aqui, irmãos, não é a preguiça, não, mas é a tentação de você entrar numa corrida por melhores condições de vida com prioridades desordenadas. Isso aqui, eu falei, vou escrever, mas não vou ter coragem de falar. Mas vou ler de novo. A questão não é se você é preguiçoso ou se eu sou preguiçoso, mas é a tentação de eu e você, nós entrarmos numa corrida por melhores condições de vida, tendo as prioridades desordenadas. Veja, o problema não é você correr atrás de melhores condições de vida. O que alimenta isso de uma maneira errada são as prioridades desordenadas. E uma prioridade desordenada é um coração avarento e cobiçoso, um coração em que bens estão acima de pessoas e você escraviza você mesmo por causa dos bens que você mesmo quer. E se a gente se escraviza, a gente escraviza a família, tudo fica nessa máquina. Por isso, irmãos, hoje, nesse segundo ponto, a gente precisa confiar que Deus que nos deu o reino nos ensina a estabelecer as prioridades corretas e Ele vai suprir as nossas necessidades. Que dia para essa palavra, para a gente como igreja, em que a gente decide mudar de lugar para um passo que a nossa perna, teoricamente, tem limites. E a gente precisa pensar muito bem.
E a gente sabe que o Espírito de Deus trouxe luz para as nossas motivações. Estou dizendo isso para quem está visitando a gente, que a gente decidiu em assembleia hoje, mais para frente a gente fala oficialmente, uma possibilidade de mudar de lugar. E isso vai representar para a gente um desafio financeiro enorme. Mas a gente precisa ter uma confiança de que Deus tem o poder. O Deus que nos salvou tem o poder para suprir as nossas necessidades. E terceira e última necessidade de vigilância, versículo 35 ao 40. Volta lá comigo, por gentileza. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se o encontrar vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O que ele está dizendo é que um coração avarento, em última instância, porque coloca bens acima de pessoas, ele sucumbe à preocupação. E aí, gente, quem nunca, né? Quem de nós nunca sucumbiu à preocupação? E não disse, eu estou violentado por mim mesmo. Porque eu estou extremamente preocupado com o amanhã, com o bem, com o desemprego, com o meu filho, com o casamento, com o tempo que passou e eu não casei. Ou não é possível. Acho que hoje... Quem é que não tem uma preocupação? Eu queria que tivesse um irmão, mas eu acho que eu vou falar para vocês. Não tem ninguém aqui que não tenha uma preocupação. Mínima que seja. E aí, Jesus Cristo está dizendo, uma preocupação, uma, é o suficiente para que a gente tenha a ação de uma maneira errada. Por isso, irmãos, a gente precisa hoje vigiar a nossa atitude para o futuro. Isso está atrelado muito ao ponto anterior, como a gente vê, atrela a nossa mentalidade ao reino de Deus. Se a gente perdeu a perspectiva da salvação da vida, de que o maior milagre que Deus fez em você foi te salvar do pecado, de transformar você na vida do Filho, colocar o Filho de Deus em você. Se você acha que isso não tem mais valor, seus olhos não brilham mais, como no Salmo 51, pela alegria da salvação, as preocupações ganham o senhorio do nosso ser. E é por isso que a gente hoje precisa pedir a Deus, tire aquilo que atrapalha você de agir corretamente. Tire aquilo que atrapalha a ação. O que é que atrapalha, pastor? A avareza, a cobiça, o erro nas prioridades. Vigie nisso, porque se a gente não vigiar nisso, é isso que Jesus Cristo está falando. Fiquem vigilantes. Por quê? Porque a nossa carne não está na glória ainda. E a gente tem desafios da vida. E coisas vão acontecer. Você está empregado, desempregado, com saúde, com doença, na beira da morte, em abundância de saúde. A vida tem as suas vicissitudes, as suas oscilações. E ele está dizendo, você precisa vigiar. Por quê? Porque se as preocupações, nesses momentos de instabilidade, ocuparem o seu coração e você sucumbir à avareza, ou errar nas prioridades e tiver um estilo de vida desatrelado do reino de Deus, vivendo não na perspectiva da salvação, a sua lamparina vai estar apagada. E o ladrão pode chegar, ou o dono da casa vir e você estar totalmente despreparado. Por isso, irmãos, a gente precisa ter esse suprimento de óleo necessário para permanecer acordado e abastecer. É uma metáfora para quê? Para prontidão. O desafio aqui hoje nesse terceiro ponto, é prontidão e dizer, eu vou vigiar meu coração contra a cobiça, contra a avareza, contra o erro nas prioridades, vou rever meu estilo de vida à luz do Evangelho e não quero permitir que bens fiquem acima de pessoas, das quais eu faço parte. É muito bom ouvir esse cafuné no coração de Deus.
A maior obra de Deus é você. Não adianta, você não vai garantir o trabalho para Ele. Deus, eu vou te ajudar, me ajuda. Não. A gente tem que ser fiel e servir a Deus, e sabendo que o nosso serviço é nada se Ele não fizer a parte dele. Mas é o que nos cabe. E saber que na hora certa, o Senhor vai mandar a porção que a gente precisa. Por isso, vigiemos hoje. Estejamos prontos. Como foi quando Deus ia libertar o povo lá do Egito. Manteve as pragas, cessou, e Deus falou, agora vem a Páscoa. E quando passar a morte na casa em que tiver o sangue ali, quando passou isso aí, vocês estejam todos prontos. Sandália, roupa atada para sair em direção à libertação. É isso. Esteja pronto para ir, para agir certo. Agora, se um coração está preocupado, imerso na avareza, na cobiça, e os bens tomando a realeza do nosso coração, a gente não vai conseguir correr. E a gente vai dizer, vê a libertação que Deus nos traz, e vai dizer, eu não consigo, eu estou enrolado em mim mesmo. E o que Deus quer de nós hoje é prontidão para dizer, eu quero correr livremente o caminho. Essa é a mensagem que Deus trouxe para nós hoje, irmãos. É uma mensagem de ajuste, mas de consolo. Ele tem poder para suprir suas necessidades. Não coloque os bens acima dos seus limites como pessoa. Pai de família, mãe, patrão, empregado, profissional liberal, casado, solteiro, preparação para o casamento. Se o Senhor resgatou você das trevas, o que é a sua necessidade para Ele? Ele te deu o reino, Ele te fez cidadão do reino, Ele te lavou com o sangue do Filho dEle. Isso não é uma prosperidade barata, graça barata. Isso é uma exortação para a gente dizer, para, eu não sou Deus na minha vida. Então, a gente precisa hoje chegar diante dEle e pedir, me ensina a vigiar. E que o Espírito de Deus nos mostre, e o sangue de Jesus nos purifique de um coração cobiçoso e avarento. Porque se a gente for cobiçoso e avarento, as nossas prioridades estão erradas. E o que mostra isso é o nosso estilo de vida. Talvez, eu brinquei, né, que a gente se conhece, mas tem coisas do nosso estilo de vida que só a gente sabe. Só você com você mesmo sabe. São as palpitações que você deita lá na hora do travesseiro, ou levanta e diz... E aí você diz, meu Deus, hoje eu vou me expor à exaustão desnecessariamente. Então, que a gente vá trabalhar amanhã, segunda-feira. Que a gente volte para as nossas atividades, mas com o coração livre. Com as prioridades ajustadas pelo reino de Deus. Lembrando que Deus é poderoso. Talvez não vai dar o que você quer, mas aquilo que você precisa, Ele vai suprir em abundância. Porque Ele deu o reino. Ele nos salvou. E Ele pode manter a nossa vida. Só para finalizar, quero ilustrar isso. Uma vez, há um ano, na época da pandemia, uma pessoa me ligou, irmão, estou ligando para você, um homem de Deus, para dizer que Deus manda te dizer que Ele está te dando saúde. Eu falei, mas eu não queria ouvir isso, não. Eu queria ter saúde, porque até quando Ele vai dar? Esse negócio de depender dos outros é muito ruim. Ele dá. É com Ele que a gente conta. Eu gosto de assim, fiz o check-up e as taxas estão controladas. Uau, minha mão conseguiu. Minha disciplina garantiu. Agora, lógico que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que Deus soberano sustenta a criação e está dizendo, você tem saúde porque Ele dá. E a hora que Ele não quiser, Ele vai dar uma prova de enfermidade, você vai ter que passar. Essa experiência foge do nosso controle, né? E é isso que eu quero compartilhar. Depender de Deus, irmãos. E às vezes, Ele fecha umas portas, permite umas lutas, para mostrar que mesmo naquela escassez, ou naquele momento sombrio, Ele está ali, com o controle de todas as coisas. Então hoje a gente precisa vigiar o nosso coração e estar prontos para guardar o nosso coração da avareza. Vamos fazer esse tempo um tempo de confissão? Vamos confessar as nossas preocupações para Deus? Confesse suas preocupações. Aproveite esse tempo, deixa tudo aos pés dele. Deus, eu vou jogar as minhas preocupações.
Preocupação com o quê? Com o teu físico, com os filhos, com o amanhã, com o emprego, com o chefe, com o patrão, com o empregado, com o cliente, com o desemprego, com o casamento, com o não casamento, com o relacionamento, com o não relacionamento. Vamos colocar as preocupações diante de Deus e dizer, Deus, traz luz. O que você tem aqui? Desordenado. Porque isso me leva à exaustão. Amém? Senhor, nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor em confissão e falamos para o Senhor todas as nossas preocupações, todas. Todas. É bom falar delas. É doloroso. Elas nos desgastam, Deus. Eu me uno aos meus irmãos para dizer para o Senhor que muitas vezes a gente está exausto no sofrimento, Senhor. A gente se depara com situações de limite, Senhor Deus, que a gente diz, não temos mais condições de seguir. E a gente segue por obediência, mas a gente segue, ó Deus, sem combustível nenhum, vendo o motor engasgar toda hora, porque aquilo que o mantém, Senhor Deus, aquilo que o alimenta é pouco. E nesta manhã nós pedimos ao Senhor, que o Senhor mude as coisas dentro de nós. É muito ruim viver escravo da preocupação, Senhor. É muito ruim. As nossas emoções, elas ficam observáveis. A gente fica psicologicamente observável, Deus. A gente fica, Senhor Deus, observável na dinâmica dos relacionamentos interpessoais. A gente fica observável por Ti, sobretudo, por Ti, Senhor Deus, pela perspectiva do reino de Deus, na nossa vida espiritual, Senhor. Na dinâmica da vida cristã. Deus, nós queremos olhar as aves dos céus, ver a analogia dos animais, da criação que o Senhor sustenta cuidadosamente, meticulosamente, cada uma delas. Muito mais a gente, nós, pessoas. Por quem Cristo morreu por pessoas. Cristo morreu por pessoas, foi ó Deus, das trevas que Ele nos trouxe para a luz, ó Deus, de uma condição de separado do Senhor. Ó Deus, nesta manhã nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude a não levar um fardo que a gente não tem condições de carregar. Que a gente não tem estrutura física, emocional para carregar, estrutura mental para lidar, Senhor. E a gente quer depositar isso aos pés da cruz e trocar por um jugo suave, um fardo leve. Muda histórias aqui neste dia, nesta manhã, Senhor. A gente que vive nesta cidade, que o Senhor nos plantou aqui, a gente te agradece por isso. Mas ela tem uma selvageria na cultura e na ideologia que se a gente não ficar pronto, vigilante, a gente cai. O nosso coração sucumbe, Deus, sucumbe à cobiça, à avareza, a colocar bens acima de pessoas. E o primeiro a provar desse cálice amargo somos nós mesmos. São os nossos limites físicos, mentais, os nossos limites emocionais. As pessoas que convivem de uma maneira mais íntima com a gente percebem, Senhor, o nosso nível de irritação, de indisposição, ó Deus, de coisas que não são só características da personalidade ou do temperamento, mas são, Senhor Deus, coisas da vida que estão em desajustes. E nós dizemos ao Senhor, não queremos mais isso. Não queremos mais isso, Senhor. Não suportamos mais isso. Há um não no nosso coração para dizer não queremos voltar para a vida desta maneira. Muda a gente, transforma, muda de dentro para fora. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Senhor. Que nesta manhã a gente creia que o Senhor é poderoso para cuidar de nós. O Senhor dá conta da nossa existência. Como tua filha disse no momento do louvor, o Senhor dá conta da gente. O Senhor pode ser o fundamento da nossa vida, Deus. Do jeito, com a complexidade que ela tem. Senhor, por favor,
Pastoreia o nosso coração com a tua palavra. Ó Deus, que a gente tenha clareza do Senhor, para a gente ver os pontos da vida que precisam de ajustes, e pela fé fé na palavra, fé no evangelho, a gente tome decisões hoje. E a gente faça os ajustes só com fé na palavra. Porque o Senhor já disse hoje para a gente na palavra. O que é para a gente fazer? Leva cada um a agir por fé. Na sua própria história, na sua própria vida. E assim a gente viva em Jesus. Aquele que nos mandou aprender dele mesmo. Porque nele há descanso para as nossas almas. É isso que nós precisamos. É no nome dele que oramos. Amém. Jesus é o nosso descanso, irmãos. Vão parar de andar em você e eu em mim, e nada de nós em nós, e tudo de Cristo na nossa vida. É Cristo em você. Não é o tema deste ano? Olha como Deus dirige as coisas. Chega de você e põe Jesus aí. Jesus, você vai provar um descanso. Mas isso exige renúncia, é lógico, né, irmãos? Tem que ter cruz. O evangelho tem cruz. Mas é uma morte que traz vida. Diga não para você mesmo. Amém? Vamos ficar em pé, agradecer a Deus por este culto na presença dele. Obrigado pelos membros que madrugaram na igreja. Deus recompense esse esforço físico e que Deus dirija os nossos passos. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela bênção de cultuar, de ouvir a palavra, de cantar, acima de tudo, de ter o Senhor aqui com a gente. O Senhor é o nosso descanso e a gente quer estar em Cristo para descansar. Guarda-nos, Deus. Nos faz voltar para o lar, protegidos, sob o teu cuidado, debaixo da tua proteção. Dá-nos livramento. Cuida de nós. Abençoa nossos passos por onde nós andarmos. Que o Senhor nos dê força para fazer o que devemos fazer. E que, ó Deus, a gente viva uma semana, Senhor Deus, à luz do Evangelho. Livra o nosso coração de nós mesmos. Não deixe que a palavra se perca. Põe a palavra na vida. E Deus nos ajuda, Senhor Deus, a ver a palavra frutificar em nós. Nós pedimos proteção, ânimo, saúde física, emocional, espiritual. É bom saber que é o Senhor que nos dá saúde. É bom saber disso. Eu te agradeço pela bênção de viver em família, viver na família do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.